Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste momento está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início a este culto, nós vamos então elevar ao Senhor nosso Deus uma palavra de oração e pedindo a sua bênção, a sua graça, a sua direção para este culto que inicia agora. Oremos todos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti, meu Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos outra vez, em espírito, pela fé, ao redor da Tua palavra, Senhor Deus. Agradecemos pela vida que nos destes, pelo dia, pelo alimento, pela água, pelo ar, pelos negócios, pelo trabalho, por tudo, enfim, Senhor, nós agradecemos a Ti. E também agradecemos ao Senhor por esses irmãos amados que o Senhor tem chamado para essa graça, para essa fé, para que juntos possamos estar agora em união ao redor da Tua palavra, da mensagem que o Senhor tem nos enviado, ó Pai. Senhor, pedimos também perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Eles são muitos, na verdade,
mas nós pedimos a tua misericórdia, Pai, a tua graça, a tua compaixão divina em favor de cada um dos teus filhos. E para a tua bendita glória nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Então, estamos dando início neste culto e a leitura bíblica que vamos fazer é Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e começaremos no versículo 16, né? Efésios 3, verso 16. E o primeiro hino que vamos cantar é o hino de número 153. Dá teu coração a Jesus. O teu vil pecado vencer, dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor receber, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Em santidade desejas viver, dá teu coração a Jesus. Queres do Espírito Santo poder, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Ó, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. A tempestade não quer acalmar, dá teu coração a Jesus. Queres as tuas paixões dominar, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Ó, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Dentre os amigos alguém te traiu, dá teu coração a Jesus. Busca a amizade de quem te remiu, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, venha Jesus te entregar. Ó, busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Amém. 154. Ó, vem a igreja comigo. Que alegria celeste, estamos perante o Senhor, todos juntos
seus amáveis conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 vem a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Sempre aguardo ansioso a chegada do dia de Deus Criador. Nesse dia minha alma contente rende graças e ações de louvor. Oh, vem, 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 vem a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Amém. 155. Anseias hoje salvação fluir, tens desejos de a escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Sempre do pecado o coração limpar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Amém. 156. Bendito seja Deus. Bendito
Amém. Graças a Deus. Bendito seja Deus, não é? Que o Senhor Deus aceite os nossos louvores e a nossa adoração e que, por certo, tem saído do profundo das nossas almas, não é? O Senhor nosso Deus é digno. Cantar é muito bom, não é? Porque a gente tem enlevo espiritual quando canta e Deus fica alegre, fica feliz por nós cantarmos louvores ao seu nome, não é? Graças a Deus por isso, pela voz que Ele nos dá, pela oportunidade que temos para adorá-lo, não é? Graças a Deus. Então, meus queridos, antes de nós lermos as Escrituras, que nós vamos ler em Efésios capítulo 3, versículo 16. Então, nós vamos fazer uma oração, não é? Para, então, intercedermos pelas pessoas que certamente precisam de ajuda, precisam da nossa oração. Então, o irmão que está acompanhando o culto, está na comunhão aí, ora em favor daqueles a quem você sabe que precisam, aos quais você sabe que precisa, que está necessitado. Então, vamos pedir uns pelos outros, não é? E por si próprios também, vamos pedir. E o Senhor Deus, que é infinito em misericórdia, não é? Ele está sempre pronto para atender aos nossos clamores, não é? Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de podermos estar participando de mais este culto, de estarmos com vida e saúde, com graça e com a fé dentro do nosso coração. Nós agradecemos por isso, ó Pai. E agora nós estamos intercedendo uns pelos outros. Que o Senhor abençoe as famílias, os teus filhos, chefe de família, as mães de família, os rapazes, as moças, as crianças, criancinhas pequenas, que sejam abençoadas também, sejam guardadas, sejamos todos guardados, livres dos males. Cura, Senhor Deus, o enfermo, aquele que está doente, aquele que está aflito, que está oprimido por algum problema, por alguma tristeza, alguma tensão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rogamos, nós imploramos em favor uns dos outros, ó Pai. Nós pensamos que um amontoado de cristãos é como se fosse uma fogueira acesa, que um aquece o outro e a labareda de um passa para o outro, e assim é com os teus filhos, com o grupo de irmãos, grupo de crentes que creem no Senhor, Pai. Abençoa todo o teu povo, dando graça, também abençoa a nossa meditação, dando-nos inspiração, falando conosco através da tua santa palavra, e nós pedimos todas estas bênçãos humildemente no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos então ler as Escrituras agora, e depois da leitura nós vamos ouvir um hino especial nessa noite, não é? Nesse culto. É um hino especial para matar saudades, não é? Cantado pelos missionários José e Dulce, não é? Eles, segundo se sabe, aqui no Brasil, a primeira dupla que cantou hino estilo sertanejo e gravou em disco foram eles, não é? Os irmãos José e Dulce. E é um hino muito bonito, que deu saudade, vontade de ouvir, não é? Que é da forma original mesmo, que foi gravada, a gravação original, que é Mais um Milagre, não é? Depois da leitura, nós vamos ouvir então o hino, e depois do hino, aí então a gente volta para nós meditarmos na bendita palavra do Senhor. Mas antes, vamos ler a Bíblia então. Efésios capítulo 3, começando no versículo 16, não é? Onde está escrito: para que
segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Versos 16 até o 19, não é? Então agora nós vamos ouvir esse belíssimo cântico para matarmos um pouco a saudade, não é? Cantado na voz mesmo de José e Dulce, gravação original. E depois do hino a gente volta então. Ouçamos e tenhamos o nosso enlevo espiritual. Novamente o Senhor me livrou, o seu anjo sobre mim se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou, minha vida desesperançada muitos dias se acrescentou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver em sua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte, pois agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando os reflexos lá da glória, vou contando a toda a gente estas grandes vitórias. Mais um milagre quero que Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver em sua graça. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Em minha vida, oh meu Deus, me dá prazer. Posso pagar o que posso oferecer. É minha vida, é meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver em sua graça. Ele mesmo que sustenta o meu viver. Em minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que posso oferecer é minha vida, é o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver em sua graça.
Amém, graças a Deus, não é? Que hino maravilhoso. Então, como eu estava dizendo anteriormente, sabe-se que eles foram a primeira dupla, não é? Que gravou em disco de vinil, LP, né? Em estilo sertanejo, hino sertanejo. Muito bonito, eles gravaram muitas gravações bonitas, né? E me deu vontade de ouvir. E se o Senhor Deus permitir, no próximo culto nós vamos ouvir uma outra dupla também, que cantou hinos muito bonitos, na simplicidade, né? Se Deus permitir. Vamos ver, né? Mas nós vamos então agora ir para a mensagem, que é aquela que nós estamos estudando, né? Coisas que hão de ser. E nós estamos no parágrafo 106, parados no parágrafo 106. Então, aqui no 106, o profeta de Deus, irmão Brana, começa assim: guarda-te de tudo isto. Esse velho tabernáculo terrestre aqui, sabe você o que ele é? Esse corpo, como um paletó velho que você usa, um paletó que você uma vez usou, mas agora você tem um muito melhor. E você não quer usar este mais. O que você faz? Você o dependura em um armário, pois você conseguiu um melhor. Você conseguiu um paletó melhor, um que está mais na moda do que o outro, já gasto, que você costumava usar. O que? É aquela vestidura. Essa vestidura aqui, você encontra alguma coisa escrito sobre ela na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Você vai lendo ali que você vai encontrar ali São Paulo falando sobre essa vestidura, né? Que ele diz lá sobre o tabernáculo terrestre, e quando ele se desfizer, virá então um edifício, que na verdade não seria um tabernáculo, né? Seria um edifício muito superior. Se todavia, disse lá Paulo, estando vestidos, não formos encontrados nus, não é? Então ele está falando aqui que esse corpo é como se fosse a vestidura para nós. Mas vamos em frente aqui. Você é o lado de dentro daquilo. Recordem, aquela vestidura somente fez o quê? Ela sustentou a sua imagem, vem? Mas você não necessita dela mais agora. Você a pendurou. É um trapo. E é assim que acontece com este velho corpo. Ele sustentou a imagem celestial, porém ainda não é você. Você está no interior daquele corpo. O Espírito de Deus, está no interior daquele corpo. Isso é o que faz o lado de fora ser sujeito, porque o lado de dentro está puxando isto, vê? Então, nós lemos uma outra escritura, onde Paulo disse que a carne e o sangue não herdam o reino do céu, não é? Justamente porque a carne tem a tendência pecaminosa. As tendências da carne são carnais, são para coisas carnais, paixões, concupiscências, carnais. Isso não importa se seja a pessoa crente ou não, se seja cristão ou não. A carne é assim, né? Ela tem a sua tendência para as concupiscências terrenas, concupiscências carnais, vaidades e outras coisas, né? Mas ela fica como que em um freio, em um cabresto de cavalo, não é? O cabresto ali guia o cavalo para onde o cavaleiro quer. Então, o Espírito Santo que está dentro é que não permite que a carne faça
aquelas coisas que ela gostaria de fazer. Mas isso é independente de qualquer pessoa, seja cristão ou não. A carne quer fazer as coisas carnais, as coisas mundanas. A tendência da carne é mundana. Mas o Espírito Santo que está dentro, naquele homem interior, ele é que impede que a carne faça aquilo, faça aquelas coisas, né? É muito bom aprender isto. Vem, trazendo isto em linha com a palavra de Deus. O seu lado de dentro, você mesmo, o seu ser. Este corpo é simplesmente um velho paletó. E algum dia, o que fará você com ele? Foi para você simplesmente uma vestidura por algum tempo. E isto é como a vestimenta terrestre, esse corpo, seu verdadeiro corpo, você mesmo realmente está do lado de dentro deste paletó, o que você chama de William Branham, ou Suzy Jones, ou seja o que for, vem, algum dia isso estará estendido em um salão da terra em sua memória. Você o colocará lá fora, numa sepultura, e alguém escreverá na pedra da sepultura: aqui jaz o reverendo fulano, João fulano de tal, ou fulano e ciclano. Isso estará lá como o seu memorial. Não é? Isso é muito, muito bom pensar nisso. Não é? Porque ele está dizendo aqui que é um paletó velho, né? Ele foi novo um dia, esse paletó, é claro, né? E mesmo sendo velho o paletó, que ele está fazendo um tipo, né? Você ainda precisa dele aqui, não é verdade? Você precisa dele, eu estou precisando dele agora para falar, porque se eu não tivesse ele, como que eu ia falar agora? Como é que eu ia pregar agora? Se eu não tivesse dele, como que eu abriria a Bíblia com as minhas mãos, se eu não tivesse ele? Então, nós estamos precisando dele, e ele tem que ficar sujeito à palavra, porque o Espírito que está dentro dele é regido pela palavra de Deus. Então, o Espírito domina essa carne de fora, não é? Então, é bom pensar nisso. Você não vai desprezar o corpo agora, porque você precisa dele. Se você não tivesse o corpo, como é que você não teria ouvidos? Como é que você iria ouvir a palavra? Não é certo? Parece uma coisa infantil, mas é bom que se ventile isto. É bom que se traga isso à tona para a gente ativar os nossos neurônios, para a gente pensar exatamente a realidade disto. É uma realidade. Pode ser a pessoa da mensagem, pode não ser, pode ser quem for que esteja ouvindo isso, tem que saber e tem que concordar que isso é a verdade, ué, né? É assim mesmo, é a realidade. Bom, então depois que ele chegou a hora de receber a outra vestimenta, aí sim você não vai precisar mais dessa. Na verdade, essa aqui é bem inferior à outra, então aí você não vai precisar mais. Aí ele está dizendo aqui, aí sabe o que vai acontecer? Vão te colocar numa sepultura, porque você saiu daquela vestimenta lá, você não está usando mais ela, vão te colocar numa sepultura, numa lápide, e vão escrever lá, né? Aqui jaz fulano de tal. Isso é tão real quanto nós estamos aqui agora, como eu estou aqui agora pregando essa palavra, e como você está aí ouvindo assentado ou em pé, da forma que você esteja. Então isso é tão real como nós estamos aqui agora, né? Que um dia, se o arrebatamento não acontecer, é o próximo passo que vai acontecer, é isso, né? Vamos aqui então. As pessoas te vendo naquilo, o que era você, o que você é realmente, estava dentro daquilo,
O que realmente você é estava dentro daquilo. Mas o velho paletó, ele mesmo trouxe a imagem celestial. Então é muito interessante pensar isso. Mesmo sendo um paletó velho, mesmo sendo um corpo corruptível ou corrompível, não é? Mesmo sendo um corpo que se corrompe, uma carne que se corrompe, mas trouxe a imagem do celestial também, não é? Por isso que, se alguém perguntasse assim, como é Deus? De que jeito que ele é Deus, não é? Qual é a imagem de Deus? Os pagãos adoravam bezerros, adoravam animais, pessoas com metade do corpo humano e metade animal, coisas horríveis, não é? E, na verdade, isso é porque são pagãos mesmo. São pagãos. Mas Deus, ele tem a semelhança de um homem, na verdade. Lá no Gênesis, você vê que ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é? Lá em Gênesis. E Moisés viu o Senhor pelas costas. E ele disse que era a semelhança de um homem. Mas então está claro, quer dizer, esse corpo traz a imagem do celestial. Mas é só uma imagem, não é? Mas vamos aqui. Ó, pessoas, já fizeram vocês as reservas para trocarem de paletó? Eu fico pregando isso aqui, lendo isso aqui, não me sai da memória. Ele ia trocar o paletó dali uns dias, irmão Brana. Não tem como a gente esquecer isso, né? Ele ia trocar o paletó logo, mas muito rapidamente. Ele trocaria o seu paletó, né? Mas ele está perguntando assim, ó, pessoas, já fizeram suas reservas para trocarem de paletó? Já fizeram vocês suas reservas para o céu? Recordem, você tem que ter as reservas. Você não pode entrar sem elas. Eu vos estou falando em uma linguagem moderna agora, mas vocês sabem, se você vai a um hotel e diz, bem, eu tinha... Tem você reserva? Como é que é o agente ali, o moço que está atendendo ali, né? Tem você uma reserva para ficar aqui? Né? Se não tiver, e o hotel estiver cheio, né? Mas vamos aí. Tem você reserva? Bem, sinto muito, está lotado. Você fica do lado de fora, no frio, porque você falhou em não fazer suas reservas. E se você tem chegado ao fim da viagem de sua vida sem reservas, lá não haverá ninguém para te encontrar. Você terá que deslizar-se na negra eternidade. Misericórdia. Misericórdia. Você terá que deslizar-se na negra eternidade, onde haverá choro, gritos, rumores e ranger de dentes. Você não pode entrar na cidade. Porque você não obteve suas reservas. Você deve tê-las para entrar nesta cidade onde Jesus foi para te preparar um lugar. Recordem, você deve ter as reservas e as roupagens da salvação em você. Você não pode... Em Mateus, eu tenho uma escritura aqui. Estou observando as escrituras. Mateus 20, 22, 14. Deve ser 22 mesmo, né? Ele falou 20, mas deve ser o 22 mesmo. 22, 14. Não tive tempo para lê-la, porque está ficando muito tarde.
Eu já lhes falei muito, mas recordem, o rei foi enviado e fizeram uma ceia. Ele matou todos os seus bois e preparou as gorduras e tudo mais, e teve uma grande ceia preparada. E ele enviou e convidou muitos para virem. Um disse, bem, vocês sabem, depois de tudo eu pertenço a isto e tenho isto e eu tenho que ir para a minha fazenda. E um havia feito muitas coisas e ele enviou outro e eles o maltrataram e finalmente naquela era a geração dos judeus, com os quais Jesus estava falando. Eles tinham algo mais a fazer. Então, finalmente, ele o enviou e disse, ide somente os obrigue a vir. Saia pelas ruas e estradas e todos os lugares e obrigue-os a entrar. E após aquilo, determinou que sua casa fosse, sua ceia de bodas estivesse pronta. Haveria convidados ali, então, ele encontrou um homem lá sem as vestimentas de bodas. Ele estava agarrado com o velho paletó. Ele estava agarrado com o velho paletó. E observe o que ele disse. Amigo, depois que lhe convidei para a ceia de minhas bodas, eu te convidei e te dei um convite para vir. E se alguns de vocês alguma vez já foram ao Oriente, onde já preguei muitas vezes, aquela ceia de bodas continua sendo celebrada exatamente da mesma maneira que ela era. O noivo, ele tem tantos convidados que ele deseja ter, provavelmente o irmão viu isto lá na Índia, vem? Eles simplesmente têm tantos convidados quantos ele quiser. Digamos que ele pedirá por 30 convidados. Agora, o noivo tem que fornecer as vestimentas. Ele tem que fornecê-las. Portanto, há um homem de pé na porta e você vem com o seu convite, ele examina o seu convite e ele te coloca em uma vestimenta, um manto, que alguns deles são ricos e alguns são pobres, e alguns deles são diferentes, mas todos eles ficam parecidos quando estão dentro dessa manta. Todos se parecem, e você deve ser semelhante em tudo. Você não será, digamos, eu sou metodista, aqui. Eu, aqui, sou um presbiteriano. Oh, não. Você não vai em primeiro lugar. Vem, você tem que vir através da porta. Jesus disse, eu sou a porta do aprisco, eu sou pentecostal, eu sou isto, eu sou aquilo, e isso não significa nada. Você entra por aquela porta, e se você entra por aquela porta, você recebe o manto, não é? Bom, e esse homem, quando ele disse, como você entrou aqui, amigo? Vem, e isso mostrou que ele apareceu ali de uma outra maneira, e ele entrou pela janela.
entrou pelos fundos, mas não pela porta, não através da porta, pelo caminho que Jesus veio através de seu sacrifício. Porque se ele tivesse entrado pela porta, o homem que está ali na porta teria visto ele entrando e teria dado a vestimenta para ele. Certamente ele tentou entrar por outro lugar, por outro caminho. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu sempre gosto de contar experiências porque não se pregaria o evangelho sem experiências. Às vezes eu vejo garotinhos que têm um dom, que já nasce com aquilo ali, né? Com aquele dom assim, garotinho de 9 anos, 11 anos, que pega a Bíblia assim, prega a mensagem, prega a Bíblia, na mensagem também. Prega a Bíblia, prega a mensagem eloquentemente, coisa mais linda de se ver, que é um orgulho para qualquer pai, para qualquer avô, para qualquer irmão, não é? Mas tem uma coisa ali. Aquele garotinho não está pregando com experiência nenhuma. Ele está, aquele evangelho que ele está pregando ali está aqui na mente dele. Mas ele não passou por aquilo. Ele não experimentou aquilo, para ver se aquilo é salgado, se é doce, se é difícil, se dá muita dor no coração quando está passando por aquilo, se dá muita tristeza, muita depressão, ou não. Não, ele não passou. Tudo que ele está falando é verdade, mas ele não tem experiência daquilo. Por isso as experiências são muito importantes serem transmitidas, né? Então eu me lembro que nós viemos para a Americana em 1971, no final de 1971. E logo em 1972, nós começamos a ouvir a mensagem através da Rádio Universo, de Curitiba, não é? Começamos a ouvir a mensagem e nós trabalhávamos, eu e minha irmã de sangue, irmã Terezinha, nós trabalhávamos em uma cerâmica que depois transformou-se numa olaria e nós fazíamos tijolos ali na olaria. E a gente levava o rádio para ouvir os hinos, as pregações, o dia todo, né? Ficava o rádio ligado lá. E quando chegava um certo horário, eu acho que era 1:50, né? Eu já dei esse testemunho uma vez, lá em Goiânia, em um encontro, né? Chegava 1:50 da tarde, entrava um pregador com uma voz grossa. Você já sabe quem é o pregador da voz grossa, né? É nosso querido e amado ancião pastor Joaquim Gonçalves Silva, a quem nós devemos muito respeito, muito amor, muito carinho mesmo, né? Então, eu escutava aquele homem da voz grossa e eu voltava para casa e eu dizia para minha mãe, olha, eu estou ouvindo um pregador que se as coisas forem do jeito que esse pregador prega, nós estamos errados. Nós estamos no caminho errado. E ela nunca tinha ouvido ainda, não é? Ela fala, mas você acha que essa porção de pessoas, de crentes, todos, que nós vínhamos de longe já, de uma longa caminhada, não é? Isso era 72, já começo de 72, não é? E nós já vínhamos no Evangelho desde 57, 58, não é? 57, então já tinha uma boa caminhada no Evangelho. E ela dizia, acha que todo esse mundo de crentes vão se perder? Eu dizia para ela, eu não sei, mas eu estou ficando preocupado. Eu estou muito preocupado com esse pregador de voz grossa aí que fala. Mas só que no começo, deixa eu contar um detalhe aqui importante. Antes, um pouco, que eu comecei a ouvi-lo, eu pensava que ele era da nossa igreja. Falei, agora sim encontrei um irmão, pastor, que é certo mesmo, que é batuta, prega mesmo com veemência contra o pecado e tudo, e eu gostava, né? Gostava mesmo de ouvir. Mas aí um dia eu percebi que ele não era da nossa igreja, porque ele estava falando bravo com as moças, porque naquele tempo estava vindo a moda da minissaia, né? E ele estava bravo com as moças, porque estava usando minissaia. Ele disse assim, e elas estão falando em língua estranha de minissaia na igreja. Falei, epa,
Na nossa igreja não fala isso, não. Né? Aí eu comecei a tentar mais, aí que eu descobri que não era. Né? E aí pronto, começou a minha luta. Eu pensava, e agora? Eu gosto da pregação, mas ele não é da nossa igreja, como é que eu vou fazer agora, né, meu Deus do céu? Mas aí continuei ouvindo, e passa um mês, passa 2, passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, ouvindo. Aí, sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar muito preocupado, então eu comecei a tentar achar uma válvula de escape para sair para não ter que aceitar a mensagem, né, do profeta de Deus e não deixar de ser crente. E não perder a chance de entrar no céu. Olha que tipo isso aqui. Eu queria entrar na ceia das bodas também, na festa, mas eu queria ver se tinha um outro jeito para eu entrar, sem que eu tivesse que aceitar a mensagem, ainda mais que eu descobri que eu tinha que ser batizado de novo. Ah, meu pai, de batizar de novo, não aceito não é? Mas a gente depois passa, falou, oh, meu Deus, graças a Deus que o Senhor não leva em conta o nosso pecado no tempo da nossa ignorância. Porque a gente era ignorante, na verdade, né? Então, eu queria ver se eu conseguia entrar por a janela na ceia das bodas. Falei, meu Deus, eu estou enquadrado nisso aqui, graças a Deus que eu não cheguei a entrar na ceia pela janela, não é? Então, mas isso acontece muito, a pessoa acha que é muito certo, a mensagem é verdadeira, não tem nada de errado, mas eu falei, eu também vou tentar entrar de uma outra forma, não é por uma outra porta, pela porta dos fundos, ou por uma janela. Não, pela janela você não entra, porque a Bíblia diz que quem entra pela janela ou por outra porta é ladrão e salteador. Isso é sério, porque a Bíblia fala em símbolos, e às vezes nós também falamos em símbolos. A Bíblia disse que quem entra por outra porta é ladrão e salteador, ou pela janela. Tem que ser pela porta oficial, pela porta de frente, e essa é o Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Calvário, através da sua palavra revelada. E nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É só essa porta, só através dela que a pessoa, o crente, pode entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Isso é muito grave. E graças a Deus que eu não fiquei tanto tempo assim, mas ainda fiquei 5 anos, na verdade. 72, 73, 74, 75, 76, 77, tentando encontrar um meio para entrar por outra porta. Mas teve um dia que a coisa desceu para mim, viu? Dou graças a Deus por isso. Eu não merecia e nem mereço até hoje, né? Mas veio a revelação, a porta é aqui, o único jeito de você entrar é por essa porta, é por essa mensagem que Deus tem enviado através do seu mensageiro, através do profeta. O profeta não é um líder de uma organização, ele é um profeta que trouxe a palavra revelada, ele não é um presidente, um fundador de uma organização, não é? Mas vamos aqui, que senão a gente fica empolgado e o tempo acaba, né? E o tempo acaba rapidamente aqui, quando a gente está pregando assim, o tempo vai rapidinho embora, não é? Bom, vamos aqui então. Através de seu sacrifício, entregando-te todo para Deus e andando para o Calvário e sendo crucificado com Ele. Mas por que você vai precisar ser crucificado, né? E por quem? Você vai ser crucificado por quem? Não é mesmo? Ora, se você era crente, agora você vai continuar sendo crente e ainda vai tentar melhorar ainda mais, então vai ser crucificado por quê? É a mesma coisa que perguntasse por que crucificaram Jesus. Que defeito tinha ele? Não é? Conta-se que Maria Madalena saiu gritando: por que vocês o estão crucificando? Que mal fez ele? Não é?
Então, mas por que ele foi crucificado? Né? Agora, tem um outro detalhe também, que uma coisa liga com a outra, e é bom que a gente não fique olhando só para o relógio. Deixa o assunto fluir, o Espírito Santo fluir, e que venha o que ele quer que nós saibamos, né? Jesus falou assim, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que encontram ele. Mas a porta estreita e o caminho estreito são poucos que o encontram. Então isso aí vai muito mais além. Você pensa que o caminho estreito seria o quê? É claro, o caminho estreito seria o evangelho verdadeiro, genuíno. E o caminho largo? Qual seria? Caminho largo? Caminho largo são os bailes, são os jogos de futebol, são os forrós, são as bebedeiras, né? Pois é, uma grande maioria pensa que o caminho largo é esse, mas essa não é a realidade. O caminho estreito é seguir uma palavra que é vituperada, uma mensagem que é criticada pela maioria dos crentes. Você não vê que as igrejas estão cheias, estão superlotadas? Não é? Por quê? Porque é um caminho que é mais largo porque é fácil de ser encontrado. É fácil de andar nele. Mas o evangelho verdadeiro, a mensagem verdadeira de Deus é estreito. São poucos que o encontram e quando encontra é difícil de andar nele. E é espinhoso, não é? E ainda é crucificado pelos amigos antigos, não é? Por isso que ele está dizendo aqui, você tem que levantar-se, aceitar a ele, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui que isso marca, não é para marcar não. Aqui, andando para o Calvário e sendo crucificado com ele, e levantando outra vez para usar a sua vestimenta de sacrifício e morte para com as coisas do mundo. Então, se você é crucificado com ele, evidentemente, naturalmente, você será ressuscitado com ele. Isso é certo. Se você é crucificado com ele, você será ressuscitado com ele. E será glorificado também com ele, não é? Sacrifício, morte para com as coisas do mundo. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em você. Se você se você continua tendo amor pelo mundo, deseja agir como o mundo e fazer como o mundo, você está tentando... você é ainda outra reticência, né? Você está na igreja, mas tem carrapicho no caminho juntamente com o trigo. Grita, juntamente com os outros. Regozija, juntamente com os outros. Todas as bênçãos espirituais estão bem sobre você. É bom prestar atenção nisso, não é? Todas as bênçãos espirituais estão sobre você. Você grita igual aos outros. Você regozija igual aos outros. Isso é muitíssimo sério. Todas as bênçãos espirituais estão sobre você. Você diz, bem, eu profetizo. O mesmo fez Caifás. Você não esqueceu disso não, né? Eu profetizo. Caifás também profetizou. Mas não há nenhum registro na Bíblia que diga que ele tenha aceitado o evangelho. Não é? Caifás fez o mesmo. Balaão, aquilo não era nada. Eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isso aqui é o 112, viu? Não esquece não. Coisas que hão de ser, 112.
eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isto continua a não ter nada a ver com aquilo. Isto é simplesmente um dom temporário. É bom prestar muita atenção nisso para não perder o rumo do assunto, que é muito sensível, é quase igual uma folha de papel, não é? Olha só, você diz, eu tenho batismo com o Espírito Santo. Isso continua não sendo nada, quer ver? Deixa eu... não, é bom nem que a gente gaste um pouquinho de tempo, mas é melhor não ir embora daqui sem ter isso aqui bem confirmado mesmo, né? Eu tenho batismo com o Espírito Santo. Isso continua a não ter nada a ver com aquilo. Aquilo o quê? Entrar na ceia. Ser arrebatado, não é? Isso continua a não ter nada a ver com aquilo. Isto, agora presta atenção, porque é fino igual uma folha de papel. Isto é simplesmente um dom temporário. Então não é o verdadeiro batismo, não, com o Espírito Santo. É simplesmente um dom temporário para você. O dom verdadeiro é a sua alma lá embaixo. Entendeu bem? Né? Entendeu bem? Quer dizer, você tem o Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo, tem a chuva, tem tudo, as bênçãos. Mas esse é só um dom temporário. O dom verdadeiro é a sua alma lá embaixo, vem? Esse foi nascido de Deus. E aquilo controla toda coisa para a palavra de Deus. E a vontade de Deus, e lá você cresce, vem? Então, você é um filho e filha de Deus. Você é um filho de Deus, e estas coisas que você vem como a mãe agora, você está nas entranhas da terra, tentando sair para fora. Você é um filho de Deus, saindo, e você vê a palavra dizer, eu devo fazer isso, eu devo nascer de novo, bem, eu pertenço a uma igreja, e isso não significa coisa alguma, vem? Eu sou metodista, minha mãe, isso foi bom para a sua mãe. Deixa eu ver ali, eu vou parar agora. Bom, acho que dá para ler mais um parágrafo ainda, né? Isso foi bom para a sua mãe, nós já comentamos em cultos anteriores sobre isso, né? Foi bom para ela porque Deus estava operando naquele nível. Agora ele está operando em um nível mais alto, porque é um crescimento, né? Então, mais um parágrafo só, então, eu acho. Bem, eu sou pentecostal, eu pertenço. Se você não se alinhar com aquela palavra, há algo errado. Eu sou pentecostal, mas você vai se alinhar com a palavra? Então tem alguma coisa errada em algum lugar, se você não consegue se alinhar com a palavra, né? Você consegue ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque o primeiro pastor pentecostal que teve foi São Pedro, né? E ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é só um detalhe isso, né? É um rudimento, mas é um detalhe. Se não se alinha, então tem alguma coisa errada em algum lugar. Precisa descobrir onde é que está o erro. Aí, não é? Não se alinha com aquela palavra, há algo errado, vem? Então você vê o seu verdadeiro pai não é Deus. Vê? Porque esse verdadeiro começou na sua alma antes mesmo de haver um espírito lá. Olha só, antes mesmo de haver um espírito lá, havia a sua alma. Aquela alma não veio de Deus, para começar então. Nem era embrião de Deus. Você está em um trecho de joios. Você está em um trecho de joios e batendo o recorde mundial de joio, vindo e agindo
como o mundo, amantes do mundo, porque o amor de Deus não está nem mesmo em você. Aleluia! E agora, nos últimos dias, haverá falsos ungidos, não falsos Jesuses. Eles não ligariam para isso se aparecesse, como eu já contei outro dia, né? Alguém falando, eu sou Jesus, ninguém vai acreditar nele. Eu sou Jesus, Jesus Cristo mesmo, de Nazaré, que nasceu lá na Galiléia, agora eu nasci de novo, né? Ninguém vai acreditar nisso. Não é? É perder tempo, porque ninguém vai acreditar nisso. Mas nos falsos cristos, eles acreditam. E esses pregadores falsos que não pregam a verdade, que comercializam a fé do povo, que extorque dinheiro, que quer criar impérios aqui na terra com o dinheiro do povo, não é? Esses são os falsos cristos. Você pode crer nisso, eu não estou falando o nome de ninguém, mas esses são os falsos cristos. Não é falso Jesus, é falso Cristo, falso ungido. Aqueles dons que ele tem lá é dom do Espírito Santo, sim, mas ele é falso, não é? É isso. Então, eles não ligariam para isso, porém, falsos ungidos. Eles são ungidos, sim, senhor. Mas eles são anticristos. Eles são ungidos com o Espírito para fazerem os sinais e maravilhas que Cristo fez, mas isto não enquadra com a sua palavra. Vem, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não profetizamos nós e expulsamos demônios em teu nome? Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Abre aspas aqui. Eu fui pentecostal, Senhor, glória a Deus. Eu gritei, eu falei em línguas e coloquei as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Expulsei demônios, fecha aspas, né? Apartai-vos de mim, abre outra aspas. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço, fecha aspas. Ora, mas então, eles fizeram a obra de Deus, no nome dele. Expulsaram demônios, curaram enfermos. Você quer uma coisa melhor que essa, né? Ou quereria uma coisa melhor que essa? Curar enfermos, expulsar demônios. Parece que uma grande faixa da sociedade cristã quer isso mesmo, só isso já está bom para ele, né? Mas isso não é aquilo ainda. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Aliás, eu não vos conheço, nem veem o que quero dizer, né? Então, meus irmãos amados, mas aqui já estamos terminando. Ó filhinhos, sentem vocês a necessidade daquela vitamina nesta noite, que há um corpo esperando no além, há um corpo esperando para ser recebido. Gente, não sejam vocês enganados, não sejam enganados. O diabo é um enganador, mesmo a roupagem das bodas, você deve usá-la, deve ser assim. Agora nós vamos parar, não é? Aqui no 115. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos em nossos corações, em nossas almas, através de sua santa palavra, não é? Que nós possamos agora sair desse culto mais cristão, mais desejosos de sermos aquilo que devemos ser. E agora nós vamos orar, agradecendo o Senhor. Bendito Deus e Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo por mais este culto, por mais estas bênçãos recebidas através da Tua palavra,
que veio da boca do Senhor, do teu profeta, para nos guiar, para nos orientar, ó Pai. A noiva está sossegada, a noiva do Senhor Jesus Cristo está tranquila, ela tem a palavra para guiá-la, meu Pai, e nós agradecemos por isso. Guarda os teus filhos debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua bênção, não deixa a chama da fé apagar, Senhor, mas que essa pequena chama fique sempre acesa ali, dentro da alma de cada filho do Senhor, e nós pedimos isto e agradecemos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, não é? Permitindo o Senhor, nós voltaremos no nosso próximo culto. E não se esqueçam de dar o joia no vídeo, não é? E também, se você não é inscrito, inscreva-se, não é? Para que o vídeo possa ser impulsionado, ele vai se tornando popular no YouTube, vai se misturando com os outros e as pessoas vão tendo mais facilidade para encontrar e ouvir, não é? E é bom, de vez em quando eu lembro disso, nós não monetizamos os nossos vídeos, não é? Esse canal não é monetizado, mas às vezes você pode encontrar algum comercial no vídeo, é por causa dos hinos que nós cantamos, e às vezes eles têm direitos autorais, e o detentor do direito às vezes quer fazer uso do seu direito e coloca lá o comercial, mas isso não impede nada, né? Porque a coisa está no espírito. Se nós estivéssemos aqui com aquele espírito de fazer dinheiro através do YouTube, aí era um espírito mau, era um espírito maligno, né? Mas não é esse o nosso espírito, não. Deus os abençoe e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.